O Egito é um dos ícones mais importantes do mundo quando se trata da sua civilização antiga, pois foi uma época marcante. Mas não só para o Egito, também para a própria humanidade, com suas ricas histórias e mistérios que até os dias de hoje têm muito a ser descoberto, repleta de faraós poderosos que governaram o país com mãos de ferro, construíram monumentos grandiosos e realizaram conquistas militares incríveis. Nesta lista está destacados 5 dos faraós mais importantes do Antigo Egito e um breve resumo de suas vidas e realizações. Narmer, o Senhor das Duas Terras. Por volta de 3200 a.C., Menés, também conhecido como Mene, Narmer e Men, governante do Alto Egito, realizou o processo de unificação dos 2 reinos formados ao longo do rio Nilo. Por meio desta ação, se transformou no primeiro faraó da história egípcia. Com este título, alcançou a condição de governante supremo de todo o Egito e tinha poder para intervir em questões administrativas, jurídicas, militares e religiosas. Segundo a crença egípcia, o faraó era uma divindade encarnada, descendente do deus Sol Amon-Ra e, ao mesmo tempo, encarnação de Horus, o deus falcão. Assumindo natureza teocrática, o governo de Menés transformou os chefes dos 42 nomos em funcionários públicos, subordinados ao Estado. Além disso, as terras passaram a ser controladas por ele, e a população foi obrigada a pagar imposto na forma de serviços e trabalhos compulsórios. A história política do Egito Antigo viveu um novo momento estabelecido a partir da formação deste império. O nome Narmer é uma leitura fonética dos símbolos do peixe-gato e do cinzel, que compõem o Serek na paleta de Narmer. Na paleta, Narmer é representado com a coroa vermelha que representa o seu domínio sobre o Baixo Egito e com a coroa do Alto Egito. Essa paleta é uma placa de siltito, com 635 centímetros de altura, decorada em baixo relevo, contendo uma inscrição com o nome do faraó Narmer, a quem se atribui a unificação do Alto e Baixo Egito. O faraó Djoser. Djoser, Djossi ou Gesser, foi o segundo faraó da terceira dinastia do Império Antigo, também conhecido como Neterketi. Reinou durante quase 2 décadas, foi responsável pela construção do primeiro edifício monumental em pedra do mundo, a pirâmide de degraus em Saqqarah, cidade dos mortos na margem esquerda do Nilo, idealizada pelo seu arquiteto Emhotep. Até então, os governantes eram sepultados em Ábidos, nas mastabas, uma construção retangular de apenas um piso. Pela construção da pirâmide de degraus de Saqqarah, sugere-se que durante seu reinado, o Egito era politicamente estável e com uma economia bem-sucedida. Além disso, Djoser iniciou uma política de centralização do poder em torno da figura do faraó e pela promoção do culto ao deus Ptah em Mênfis, tornando-se um importante centro religioso e político. Sua mãe foi esposa de Quenerés e provavelmente era filha de um nobre governante das Muralhas Brancas. Era costume os monarcas casarem-se com as filhas dos governadores e casar as filhas dos monarcas com os filhos dos governadores. Djoser continuou desenvolvendo as minas de cobre do Saunal e fez guerras na fronteira sul, estendendo seus domínios até a primeira catarata. Seu reinado é visto como período de prosperidade e inovação no Egito Antigo. Houve significativo debate sobre a datação dos reinos da velha dinastia, mas um extensivo trabalho, usando análise por carbono 14, indica que o reino de Djoser começou entre 2691 a 2625 a.C. A faraó Hatshepsut, também aportuguesado como Hatshepsut, foi uma princesa, grande esposa real, regente e rainha faraó do Antigo Egito.
Viveu no começo do século XV a.C., pertencendo à 18ª dinastia do Reino Novo. O seu reinado, de cerca de 22 anos, corresponde a uma era de prosperidade econômica e relativo clima de paz. Hatshepsut nasceu em Tebas, era a filha mais velha do rei Tutemés I e da rainha Camoses. Casou-se com seu meio-irmão Tutemés II, seguindo um costume que existia no Antigo Egito, que consistia em membros da família real se casarem entre si. Após a morte de Tutemés II, cujo reinado é pouco conhecido, o seu enteado Tutemés III era ainda uma criança que não estava apta a governar. Por esta razão, Hatshepsut, na qualidade de grande esposa real, assumiu o poder como regente na minoridade de Tutemés III. Mais tarde, decidiu assumir a dignidade de faraó e governar em seu direito. Ela adota o nome Matikare e considera-se soberana do Egito, adotando os atributos faraônicos como títulos, nomes, cetros, barba postiça, tanga curta e cauda de touro, além de unificar as duas coroas. A Hatshepsut passa a governar o Egito, deixando de ser regente para transformar-se em faraó. Contudo, ela não substituiu Tutemés III, havendo na época algo inédito, o poder nas mãos de dois reis. Muitos escritores atuais a chamam de usurpadora, por causa da tomada do poder. Porém, ao contrário do que se pensa, ela não excluiu o rei da história, e em quase todas as imagens produzidas em monumentos, o mesmo aparece junto a ela. Acredita-se que ela estivesse preparando o futuro rei para assumir o trono sozinho. Não se pode descartar, no entanto, o fato de que após sua morte, Tutemés III procurou apagar seu nome da história, possivelmente por vingança. O faraó Quéops. Quéops Khufu, o nome completo Khnum Khufu, era um antigo monarca egípcio que foi o segundo faraó da quarta dinastia. Na primeira metade do período do Império Antigo, no século 2589 a 2566 a.C., Quéops sucedeu seu pai, Sinéfero, como rei. Ele é geralmente aceito como tendo encomendado a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas muitos outros aspectos de seu reinado estão mal documentados. O único retrato do rei, completamente preservado, é uma estatueta de marfim de 7 centímetros de altura, encontrada nas ruínas de um templo de um período posterior a Abidos, em 1903. Todos os outros relevos e estátuas foram encontrados em fragmentos e muitos edifícios de Quéops foram perdidos. Tudo o que se sabe sobre Quéops vem de inscrições em sua necrópole em Gizé, de documentos posteriores, por exemplo. Quéops é o personagem principal mencionado no papiro da Xi-dinastia. Apesar da fama de megalomania, Quéops também investiu na construção de templos, monumentos e obras de irrigação, demonstrando, desse modo, um governo preocupado com o desenvolvimento e a prosperidade de seu povo. A maioria dos documentos que mencionam o rei Quéops foram escritos por antigos historiadores egípcios e gregos, por volta de 300 a.C. O obituário de Quéops é apresentado lá de forma conflitante. Enquanto o rei desfrutava de uma preservação de herança cultural duradoura durante o período do Império Antigo. Tutemés III. Teoricamente, governou durante mais de 50 anos, mas deve-se enquadrar neste período os 22 anos de reinado da sua tia e madrasta Hatshepsut, esposa do seu pai Tutemés II, que assumiu o trono durante a sua menoridade. Tutemés III notabilizou-se pela sua atividade militar, mas também pela sua intensa atividade construtora. Alguns autores consideram-no como um dos faraós mais importantes do Antigo Egito, tendo mesmo sido apelidado de Napoleão do Egito por James Henry Breasted.
Tutemés III era filho do faraó Tutemés II e de uma concubina chamada Ísis, a esposa principal de Tutemés II, ou grande esposa real, de acordo com o título da época, era a sua meia-irmã Hatshepsut. Este casamento não gerou nenhum filho homem, tendo Tutemés II, antes de falecer, nomeado como seu sucessor Tutemés III. Contudo, uma vez que Tutemés era demasiado novo para reinar quando seu pai morreu, a sua tia e madrasta, Hatshepsut, tornou-se regente. Assim que se tornou rei, o que se verificou após a morte da sua madrasta, Tutemés ordenou a destruição de estátuas de Hatshepsut e mandou apagar as inscrições do nome desta presentes nos monumentos, substituindo-o pelo nome do seu avô, do seu pai ou pelo seu próprio nome. Ele fez isso para não permitir que ela fosse relembrada, como um ato de pesada vingança por ter parte de seu reinado roubado, pois, de acordo com a religião cultuada no Egito Antigo, apagar o nome de alguém é condená-lo à morte eterna. Nos 34 anos que esteve no poder, Tutemés III empreendeu 17 campanhas na região da Síria e Palestina, todas muito bem-sucedidas. Em resultado destas campanhas, o Egito expandiu o seu domínio até o rio Eufrates. No próprio ano em que assumiu o poder, Tutemés teve que fazer frente a uma revolta dos povos da região da Síria-Palestina, liderados pelo príncipe de Cádiz, ou Cadex, cidade cananeia localizada no rio Orontes, onde hoje é a Síria Ocidental, e com o apoio de Mitanni. Desde o início do Império Novo, que os egípcios seguiram uma política que visava afastar do Egito os povos da Síria-Palestina. Por sua vez, o Império Mitanni, cujo núcleo se situava entre o rio Tigres e o rio Eufrates, fomentava a revolta das populações desta região contra o Egito para que estas não fossem uma ameaça ao seu império. Nos últimos anos de seu reinado, Tutemés III dividiu suas atividades com seu filho primogênito e sucessor, o jovem Amenófis. Tutemés mandou construir o seu templo funerário em Deir el-Bahri, entre os templos de Mentuhotep II e de Hatshepsut. O templo, descoberto em 1962, não possui a grandiosidade do templo da sua madrasta. Ele foi enterrado no Vale dos Reis, na tumba KV-34, descoberta em 1898 pelo egiptólogo francês Victor Loret. À semelhança do que aconteceu com outros túmulos, este também foi alvo de pilhagens. As suas paredes encontram-se decoradas com figuras esguias pintadas a negro e vermelho sobre um fundo cinzento, que pretendia simular o aspecto de um papiro. A sua múmia foi encontrada em 1889, num estado danificado no esconderijo de Deir el-Bahri, para onde tinha sido transladada pelos sacerdotes da 21ª dinastia, que pretendiam proporcionar-lhe uma maior segurança e, consequentemente, garantir a vida eterna do faraó.